Nesta aula nós vamos trabalhar as informações do bloco. Nós vamos pegar o valor da área do bloco, também vamos pegar o valor da área do bloco com a espessura da argamassa. Então a gente precisa trazer para cá a espessura da argamassa, que é esse aqui, ó, certo? E a gente vai encontrar com isso a quantidade de blocos e o volume total de blocos na parede, para subtrairmos do volume da parede os volumes do bloco e então obtermos a quantidade exata da argamassa da parede, certo? Então esse é um processo bastante interessante que vai permitir que a gente encontre o quantitativo de argamassa intrinsecamente relacionado ao padrão do bloco, ou seja, se você muda o padrão do bloco, automaticamente o quantitativo de argamassa de assentamento também irá mudar. Se você aumenta, né, ou diminui a espessura de assentamento, a espessura de argamassa, né, de assentamento, que a gente coloca ali uma espessura média e que vai ter um índice de perda sobre ele. Então, a gente também consegue modificar o volume de argamassa, certo? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai encontrar as informações do bloco. Vamos clicar aqui, ó, nesse botão, adicionar parâmetros calculados, e nós vamos colocar o primeiro aqui, que é área do bloco. Aqui dentro a gente vai colocar a altura do bloco vezes o seu comprimento. Então, vamos lá. Damos OK, já temos então a área do bloco aqui. Agora, nós vamos encontrar a quantidade de blocos. Aqui dentro a gente vai colocar a área com índice de perda. E então a gente vai abrir e fechar novamente os parâmetros, os parênteses aqui. Vamos colocar adição aqui dentro. E aqui também adição, porque nós vamos pegar a altura do bloco mais a argamassa, certo? Então, selecionando aqui a altura do bloco mais a argamassa. Vamos lá então, selecionar argamassa. Aqui também a gente vai selecionar o comprimento agora, mais a argamassa. Veja que aqui, ó, eu vou multiplicar um pelo outro e vou encontrar a área do bloco com a argamassa, certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir a área IP por esses elementos aqui. Só que eu não posso deixar solto. Então eu vou dividir a área IP pela área do bloco com argamassa, tá? Que é exatamente esse bloco, como você está vendo aí, ó. É pegando essa medida total e colocando aqui para que a gente possa encontrar a quantidade de blocos. Só que olha só, nós temos aqui esse conjunto aqui, ó, separado desse. A gente precisa agrupar para que o Revit entenda que nós estamos trabalhando aqui dentro, ó, com eles, ó. Vamos pensar direitinho, né? Área IP dividido pela área do bloco com argamassa, certo? Isso aqui vai dar o quantitativo de bloco, né? Área IP dividido por altura do bloco mais argamassa vezes o comprimento do bloco mais argamassa. Vamos dar OK. Quando acontece isso aqui, você já sabe qual é o procedimento, né? Você pode colocar aqui tudo dividido por 1 ou multiplicado por 1. Então dá OK. Se não acontecer, né, se acontecer de estar inconsistente ainda, você pode encapsular ele aqui dentro, ó. Aí a gente coloca aqui mais um parêntese ali dentro, dá OK e ele vai funcionar. Vamos dar OK aqui por enquanto. Bom, então eu estou encontrando aqui, ó, para o tipo de bloco estrutural 13, aproximadamente 14 blocos. Se você quiser arredondar a quantidade de blocos para cima ou para baixo, né? Então você vem aqui, blocos, editar, você vai ter que fechar esse aqui também, ó, colocar ele ali dentro, tá bom? E aqui fora a gente tem que colocar mais um, ó, certo? Eu abri aqui, fecho lá fora, e aqui dentro eu coloco, aqui na frente, né? Eu coloco round up. Se eu quiser para cima, aí eu coloco assim, ó, up, certo? Se eu quiser que ele arredonde para cima, e aí então eu dou OK, OK, e ele vai arredondar para 14. Ele faz um arredondamento mesmo fechado lá para cima.
Agora eu vou pegar, agora não se preocupe quanto a quantificar o total. Ele não vai quantificar 14 por metro. Ele vai quantificar o valor real e vai arredondar o total, certo? Vamos lá então, vamos continuar aqui. Nós estamos encontrando a área do bloco aqui. Nós podemos a qualquer momento mudar então esse bloco. Veja que ao mudar o bloco a área muda a espessura da argamassa, a gente já tem outra aqui, ó, e temos a quantidade de blocos diferente aqui. Vamos colocar 18, veja. Então ele está arredondando para cima, não importa o quanto tem aqui, pode ter 21,1. Ele vai arredondar para 22 sempre, né, por causa do roundup que nós colocamos ali. Se a gente voltar para cá, ó, para esse bloco e colocar aqui 0 índice de perda, e a gente volta para a tabela, né, então a gente vê lá que tem 20. Bom, vamos continuar então, né? Nosso trabalho. A gente precisa encontrar o volume total do bloco. Ó, nós encontramos a área do bloco, encontramos o quantitativo, né? Quantidade de blocos por metro, mas na verdade aqui não é por metro, tá? É porque nós temos só apenas 1 metro, né, quadrado ali de aqui, ó, uma área de 1 metro apenas. Mas conforme essa área vai mudando aqui, a quantidade também vai evoluindo, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai agora encontrar a área total do bloco. Volume, né? Volume, a gente não quer área, a gente quer volume. Volume total. O volume total do bloco será a área do bloco vezes a largura dele. Então, selecionamos aqui, ó, largura, que é diferente de comprimento, certo? Vamos dar OK. Então a gente pode fechar aqui, ó, para a gente não ter nenhum problema com essa conta. Com isso encontramos o volume unitário aqui de um bloco. Vamos agora multiplicar pela quantidade de blocos. O que acontece? Acabamos de encontrar com isso o volume total de blocos na parede. Então quando a gente pega esse volume total e subtrai esse volume total de blocos da parede, do volume IP, esse volumezinho aqui, ó, aí então a gente encontra o volume de argamassa. Porque quantidade de blocos foi calculado com a argamassa. Lembra, né? Nós somamos a argamassa para encontrar a quantidade de blocos. Agora nós pegamos apenas a área do bloco que não tem argamassa e multiplicamos pela largura da parede, né? E com isso a gente encontra, multiplicando pela quantidade de blocos, o volume total de blocos dentro da parede. Certo? Olha só, esse é o volume total do bloco, tá bom? Lá dentro de uma parede de 1 metro, o volume total que a gente tem é esse aqui, ó. Subtraindo esse aqui desse, nós encontramos o volume de argamassa, que é o que vamos fazer agora. Então, nós vamos clicar aqui, ó, e vamos colocar aqui volume de argamassa. Selecionamos aqui o volume. Aqui a gente vai selecionar volume IP e vamos colocar aqui, ó, menos o volume do bloco, que é o volume total, né, do bloco. Fechamos aqui para que não dê nenhuma incongruência. Multiplicamos por 1, damos OK. Se ainda assim tiver inconsistência ali, ó, a gente coloca essa multiplicação por 1 aqui dentro, né? Porque o volume do bloco é um número, não é um volume, é um número, então multiplicamos ele por 1. Aqui fechamos. Aqui nós colocamos mais um parêntese e dividimos por 1. Damos OK. Certo? Então temos ali agora o volume da argamassa, né? Como você pode ver.